Bom, hoje eu vos trago uma review de Demolidor, O Homem Sem Medo. Bem-vindos ao Resenha Cancelada. Eu sou o João e eu vou falar sobre as minhas impressões sobre Demolidor, O Homem Sem Medo. Esse é o meu primeiro contato com Demolidor. Eu li essa HQ por recomendação do Victor, tanto que no vídeo de tier list, eu não sei se é esse canto ou o outro, mas do tier list dos melhores filmes da Marvel, da fase 1 a 3, ele comentou, né, que ele estava começando a me introduzir ao universo de Demolidor. Eu cheguei a assistir os dois primeiros episódios da série, eu gostei bastante, pretendo continuar, mas antes de continuar a série, ele me recomendou muito para que eu lesse essa primeira HQ, que conta a origem do Demolidor de fato e como que foi os primeiros dias dele e quais são as motivações desse herói. Bom, comparando os dois primeiros episódios da série que eu assisti com o começo da HQ, eu acho que as duas coisas têm. Dá pra ver nitidamente que a série se inspirou muito nessa HQ com relação à origem dele, como que foi o passado dele com o pai, como que o pai inspira ele, mesmo o pai sendo um boxeador, a cumprir tabela do que um lutador de fato, embora em tempos auges o pai dele realmente era um lutador muito bom, como é citado em umas partes da HQ. Uma diferença que teve entre essa HQ e a série que eu achei muito, muito legal é que aqui na HQ, embora, tipo, essa HQ é uma HQ bem antiga e, bom, eu só li que ela agora, depois de 20 e poucos anos, eu não sei ao certo. É, mas que eu achei muito legal, aqui na HQ, o pai do Matt, quando ele vai fazer a luta dele, e ele vai contra, no caso, o que ele tinha meio que combinado com os apostadores, é que ele sabia que saindo daquela luta ele iria morrer. Coisa que não acontece na série. Tipo, a série, o pai dele se prepara, meio que podendo esperar o pior, mas na HQ ele tinha a certeza que quando ele saísse daquele ringue, iam atrás dele. Isso eu achei que foi muita coragem do Frank Miller e do Romita Jr. Romita Jr. acho que é ilustrador, acho que principalmente do Frank Miller, de trazer isso como algo bem pesado e algo como que ele realmente já estava aceitando isso porque era um exemplo que ele ia deixar pro filho dele. Daí, mais pra frente, algo que eu estranhei bastante a princípio quando eu comecei a ver foi ver que o Demolidor matava. Tipo assim, não por querer, mas geralmente você vê que o herói ele tem aquela sensação, tipo, não posso infringir essa regra. Tipo, e o Demolidor, embora ele não queira infringir essa regra, às vezes acaba se passando e às vezes realmente acontece uma fatalidade. E eu curti muito que eles abordaram isso, tipo assim, pô, quero evitar ao máximo, mas acontece. Então, pontos positivos que eu achei. E eu não sei ao certo como que isso procede nas HQs seguintes do Demolidor. Como eu disse, eu sou novo nesse universo do Demolidor. E eu não sei, eu sei que ele é muito católico, então não sei como que isso se relaciona ao certo. Tipo assim, se ele continua matando, às vezes acabando sem querer, e como que ele lida mais ou menos com a culpa com relação a isso. O Victor não está aqui hoje, mas eu acho que a contribuição dele nesse sentido eu acho que seria muito boa nesse vídeo, mas são discussões que a gente pode levar para as minhas próximas leituras. Além disso, na HQ, tipo assim, conforme vai avançando nas edições, é muito legal ver como é construída a relação dele com o Fog. Os dois se conhecendo na faculdade, colegas de quarto. É, a ligação dele com a Elektra, eu não sei também como que é, mas a princípio eu achei que tipo foi bem estabelecida, mas deixou um gancho que eu não sei como se eu não sei se o Frank Miller tem uma run própria dele, então eu não sei se as coisas que são abertas nessa HQ eu não sei se são fechadas em algum momento, em alguma run específica ou na run do próprio Frank Miller. E isso linkando um pouco, eu vou puxar junto do princípio da Elektra, o princípio do próprio Stick, que foi o mentor do Matt. Meio que a impressão que eu tive é que tipo, tem toda uma seita por trás de. Não seita, né? Mas tem toda uma organização de treinamento que eles lutam com alguma coisa contra o crime. E tanto que o Matt falhou, porque acho que ele não soube controlar a raiva dele e acabou matando pessoas.
Mas eu queria entender, eu quero realmente entender mais como que funciona essa organização, quem são os líderes, quem são as principais ameaças, porque a Elektra também foi uma pessoa que inicialmente foi treinada para fazer parte dessa organização, mas ela falhou porque ela também era muito impulsiva e acabava matando e tinha esse prazer em matar. E isso é um contraponto bem interessante entre ela e o Matt, porque você vê que o Matt, quando ele acaba sem querer cometendo alguma fatalidade, ele se sente muito mal com isso, enquanto a Elektra, ela realmente tem esse prazer em matar, tanto que mais pro final da HQ, é, meio que você vê ela meio que emboscando um bando de criminosos e matando porque ela realmente gostava de matar. Só abrindo um parênteses aqui bem grande, vozes do além me informaram que o Frank Miller ele teve uma run própria, tipo assim, antes dessa HQ, e depois ele lançou essa HQ recontando a origem do Demolidor, que conectava com pontos da run que ele tinha escrevido, então, positivo. Bom, o Frank Miller tem um catálogo e tanto, tipo, além de fazer essa do Demolidor, que é muito boa, ele também fez Cavaleiro das Trevas, que eu sou muito fã. Eu sou fã do Batman no geral, eu gosto muito da DC. Gosto da Marvel também, mas os meus queridinhos estão principalmente na DC. É, Deixa eu pensar mais algum aspecto interessante dessa HQ que eu curti bastante. Bom, no final da edição tem toda a parte da Mickey que eu achei bastante interessante e tal. A Mickey como personagem em si eu não acabei me identificando muito, não peguei muito apego por ela, mas todo o contexto, tipo assim, do rei do crime com o tráfico de crianças, eu achei bem pesado, eu achei bem corajoso por parte da história, tanto que eles adaptam isso bastante na série, como algo bem pesado e que o Demolidor ele sempre vai lá para tentar salvar essas crianças, principalmente, que acabam sendo pegas pelo tráfico do Wilson Fisk. E o confronto final com o Capanga eu achei bem legal também. E eu acho que demais é isso. Meu primeiro contato com o Demolidor, eu não tenho muitas coisas que eu posso, tipo assim, agregar com outras HQs. Então, eu posso ter cometido bastantes erros com relação a lore. E se eu tiver cometido algum erro aí muito grotesco, coloque na descrição me corrigindo. Eu agradeceria demais. E me dê recomendações de leitura também. Eu pretendo ler mais algumas HQs do Demolidor. Recentemente eu iniciei recentemente comecei a ler algumas HQs dos X-Men também. Então, logo vou trazer também as minhas primeiras impressões sobre X-Men de um Futuro Esquecido e Deus Ama e o Homem Mata, que são duas histórias que eu tinha bastante interesse em ler. E eu também não conheço muito do universo dos X-Men. E eu comecei basicamente a me interessar bastante por conta da série do X-Men 97. E basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem suas opiniões aí nos comentários, coisas que a gente pode melhorar. Eu tentei caprichar um pouquinho na edição, daí vocês comentem se essas adições foram positivas ou negativas. E demais eu agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.